Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 11 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje é o aniversário daquele evento que mudou a história da civilização ocidental, né? Então, se a gente puder fazer aqui ao final do vídeo, elevar o nosso pensamento, né? Mandando o nosso amor incondicional para todos aqueles que pereceram naquele evento e, acima de tudo, para as pessoas que ficaram, né? Que perderam seus entes queridos, né? Estamos no 7º texto da segunda parte do nosso livro de exercícios e o texto é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Vou deixar o lixeiro passar. Hoje não veio o caminhão elétrico, né? Normalmente vem o caminhão elétrico que não faz barulho, eu só vejo ele passando, mas a gente não ouve o barulho. É realmente interessante, ele não faz ruído nenhum, né? Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que tu deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder, não é mesmo? A lição de hoje é maravilhosa, maravilhosa. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. A perda não é perda quando corretamente percebida. A perda é livramento.
A dor é impossível, não há pesar que tenha qualquer causa, em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade de início para ser apenas dita. Essa é a verdade, perdão. De início para ser apenas dita, e depois, muitas vezes, repetida. Em seguida, para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas. E então para ser cada vez mais seriamente considerada. E, finalmente, aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem, e hoje quero ir além dessas palavras, além de todas as reservas, e chegar à plena aceitação da verdade que está nelas. Pai, o que nos deste não pode ferir. Por isso, o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que hoje eu não fale em confiar em Ti, aceitando apenas o que é alegre como Tua dádiva, aceitando apenas o que é alegre como a verdade. Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? Essas últimas frases que eu li aqui da oração, elas são muito importantes, especialmente para nós católicos, né? Se você for católico, você vai concordar comigo. Por quê? Porque nós temos essa crença encarniçada de que o sofrimento vem de Deus. Ah, aconteceu uma desgraceira na vida do seu fulano. Ah, mas não tem problema, foi a vontade de Deus, não é mesmo? Não é assim que a gente pensa? Então, o que Jesus está fazendo quando ele nos traz um curso em milagres? Ele está desfazendo esses equívocos. Olha só. Aceito apenas o que é alegre como tua dádiva. Aceito apenas o que é alegre como a verdade. Então, apenas o que é alegre é dádiva de Deus. Apenas o que é verdade é dádiva de Deus. Ok? Se não é alegre, se não é verdade, vem do ego. Ok? É dádiva do ego. Se é infelicidade, se é desgraceira, se é sofrimento, se é mentira, se é engano, se é enganação, se é golpe, é do ego. Ok? Entendem? É muito importante que vocês entendam isso. Essa crença, ela está entranhada lá na nossa memória ancestral. A desgraça é a vontade de Deus. Ah, ele perdeu tudo numa enchente. Nossa, mas foi a vontade de Deus. Bom, fato. Ele perdeu tudo numa enchente. Fato. Fato doloroso. Como perceber isso? Como eu vou... Se eu me conecto com o sistema de pensamento do Espírito Santo, uma oportunidade para recomeçar. Precisei perder tudo para acordar para uma realidade diferente na minha vida. Agora, o fato veio do ego. Claro. Por quê? Porque o ego é que diz para você que você precisa da dor para aprender alguma coisa. Não, nós estamos sobre as leis da graça de Deus. Podemos agora, já sabemos e escolhemos. Isso aqui é o mais importante. Nós, a partir de agora, escolhemos aprender a partir do amor e não mais aprender a partir da dor. Eu não preciso mais aprender criando confusão na minha vida. Eu não preciso mais aprender, digamos que, escolhendo o sofrimento. Não preciso mais. Vocês não precisam mais. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está na mesma sintonia que eu. Não precisa mais. Não precisa mais. Podemos escolher de outra forma. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E aí tem uma grande chave aqui na primeira frase. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. Ok? Se eu percebo corretamente a perda, então ela vai se tornar um ganho, não é? Quantas coisas eu, entre aspas, perdi na minha vida, perdi,
E que depois eu fui entender que, na verdade, em algumas vezes até foram proteções espirituais, né? Imagina que você perdeu o seu avião e acontece um acidente e todo mundo morre. Foi uma perda? Não. Foi um ganho, foi uma proteção espiritual. Tem coisas hoje na sua vida, eu posso garantir isso para vocês, porque tô ouvindo aqui. Tem coisas aí na sua vida que você tá reclamando que você tá perdendo, mas na verdade você tem que agradecer. E lá no futuro, você vai saber o motivo. Você vai ser informada. Você vai ser informado. Por que que isso está saindo da sua vida? Ah, Jaque, mas dói muito. Então sinta a dor e deixa a dor sair. Tá bom? Lembrando que esta lição é um complemento da lição 281. Uma continuação orgânica, natural. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Pai, o teu filho é perfeito. Quando penso estar de algum modo ferido, é porque esqueci quem sou e que sou tal como me criaste. Então, nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. E eu posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. De fato, eu tenho pensamentos que ferem. Eu tenho pensamentos que ferem o outro. Eu tenho pensamentos que ferem a mim mesma. Eu posso escolher mudar todos esses pensamentos. E eu vou me lembrar que se esses pensamentos não me trazem alegria, se esses pensamentos não me trazem bem-estar, então eles são pensamentos que ferem. E eu posso trocá-los, né? E eu posso me lembrar que apenas os pensamentos que são alegres é que são verdadeiros. Então, quando eu tô pensando mal do próximo, eu tô aqui mentalmente xingando o próximo, nossa, que pessoa horrorosa, que pessoa horrenda. Eu tô olhando aqui pro meu baú com as minhas almofadas ali em cima, e vocês veem que o tapete tá todo torto, né? Porque ontem o Aslan e a Shakti Maria, eu fiquei trabalhando aqui no meu escritório ontem até mais de 10 horas da noite. Eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha à noite. Eu gosto de trabalhar à noite. Meu cérebro liga no pôr do sol. E aí, gente, eu tava aqui até umas 10h30 e a Shakti Maria e o Aslan tocaram um horror. Correndo e brincando, correndo um atrás do outro e brincando aqui. Até eu decretar o toque de silêncio, toque de recolher. Então depois eu tenho que arrumar. Eu antes de gravar o vídeo, eu arrumei a coberta ali da minha outra mesa e não arrumei o baú. Bom, então, se não for alegre, não é verdadeiro. E se eu tô pensando mal do outro, eu posso pensar assim, esses pensamentos estão ferindo o outro. Podem até estar. Se o outro estiver na frequência vibracional de luta comigo, de pecado, culpa e medo, tríade ímpia, os meus pensamentos vão feri-lo. Mesmo que ele não tome conhecimento consciente disso, né? Mas as mentes se comunicam, então os meus pensamentos vão feri-lo. Mas se o outro estiver acima do campo de batalha da mente, do campo de batalha do ego, eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso chegar com ele, eu posso chegar e apontar um revólver na cara dele. Na hora em que eu puxar o gatilho, a arma vai falhar. Eu posso encostar uma arma na testa dele. Na hora em que eu puxar o gatilho, a arma não vai funcionar. Vocês sabem que isso que eu tô falando é verdade, né? Então, qual é a nossa única escolha aqui na terceira dimensão? Pela enésima vez, repetindo o nosso mestre. São as nossas escolhas. As nossas escolhas de que em que níveis de consciência nós vamos vibrar. Porque o nível de consciência no qual o outro está vibrando não me afeta. Ok? Então essa escolha é minha. Eu vou para ginástica
Para malhar a minha musculatura, porque o meu amigo tá lá na academia agora, tá lá puxando ferro. O meu músculo não vai crescer, gente. Ele tá lá fazendo uma corrida na esteira. O meu condicionamento cardiovascular não vai melhorar. Não vai. Quando eu chegar perto dessa pessoa que tem uma vibração muito boa, claro que eu vou ficar alegre, eu vou ficar em paz, eu quero ficar mais tempo perto daquela pessoa e vai ser ótimo. Mas o trabalho que ela fez, ela acordou, ela meditou, ela entrou em oração, ela pediu perdão a Deus pelos próprios erros, não que Deus precise disso porque jamais precisará, mas porque ela precisa se ouvir fazendo isso, né? Foi o trabalho dela, é a mente dela que está sendo limpa, inundada pelos pensamentos de alegria e verdade, que são os pensamentos que compartilhamos com Deus, inundada por um estado de bênção, de graça, inundada por um bem-estar. Isso é dela. Vai ser bom ficar perto dela, mas vai chegar uma hora que eu vou me despedir, né? Então posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E aí a gente volta lá para a primeira lição do livro, né? Não sei agora se é a primeira lição. Gente, lembro a vocês que amanhã tem live, tá? Se Deus permitir, amanhã tem live. Não é a primeira lição. Eu não tenho pensamentos neutros, tá? Eu não sei agora qual é o número da lição. Eu não tenho pensamentos neutros. Então, ou eu tenho os pensamentos que eu compartilho com Deus, que são os pensamentos de alegria e verdade, ou então eu tenho os pensamentos que estão sendo gerados pela mente egóica, tá? E esses pensamentos vão ferir o outro. Aqui a lição 16, eu não tenho pensamentos neutros. Então, esse pensamento sobre o meu irmão, o seu fulano, não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre mim mesma não é um pensamento neutro. Esse pensamento que eu tenho hoje sobre o governo não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros, tá? Então é isso. Então eu posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Os pensamentos não são neutros, os pensamentos ora são positivos e construtivos e me ajudam a escolher essa vida de felicidade perfeita que Deus quer para mim. Ou esses pensamentos são negativos, são equivocados, são enganosos, são mentirosos e me ajudam a construir dor e sofrimento, que é tudo que eu não quero para mim. Entenderam? Eu posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E se você tiver com como dizia uma professora minha da faculdade, uma carrada de pensamentos negativos, escreve tudo no papel, escreve esses pensamentos pro Espírito Santo, dá tudo pro Espírito Santo e fala, leva embora, Espírito Santo. Saiam desse corpo que não te pertence. Não é mesmo? Ontem eu recebi comentários de vocês. Vocês são muito engraçados, né? Eu fico falando aqui horas sobre metafísica, ninguém comenta nada. Aí eu faço uma piada, vocês vêm comentar. Vocês têm que comentar as coisas sérias que eu falo também, em nome de Jesus Cristo, né? Bom, antes que eu me esqueça, a Ivonete Albuquerque, essa querida, que quase que diariamente me escreve. Ivonete, depois você tem que me mandar um e-mail me contando como você está se sentindo-se com os florais que você está tomando, deve estar tomando, suponho eu. Ela falou que ela tem o livro Se Liga em Você, para crianças, do Luiz Antônio Gasparito. E ela vai mandar o livro para o Davidson Tyrone, né? Então já passei o endereço do Davidson Tyrone para a Ivonete, que vai botar no correio o livro pro Davidson. Ontem, Davidson, não foi ontem, foi anteontem, eu coloquei seus livros no correio, tá? Então o Sedex me pediu 10 dias úteis, então acredito que no final, até sexta-feira da outra semana, não é essa próxima que começa, até, digamos que lá pelo dia 20 você estará recebendo os livros que eu comprei para você. Eu espero que você goste. E a Ivonete, ela vai mandar um livro para você também de presente, tá bom?
Se vocês tiverem, queridos, queridas, livros de espiritualidade bons para mandar para o Davidson, vocês podem mandar, tá? Ele vai ficar muito feliz. Mas aí o que eu queria comentar é que ontem eu comentei do mapa astral do carro e vocês riram, né, gente? Mas o meu carro tem mapa astral. Meu carro tem mapa astral. E vocês acham que realmente é uma coincidência o meu carro ser virginiano? Não, gente. Nada nessa vida é coincidência. O meu carro é virginiano, tá? É a vida, gente. É a vida. É a vida. É o que eu digo pra vocês. Vocês precisam se assumir nas maluquices de vocês. Porque aí vocês vão atrair pra vocês as pessoas que realmente têm a ver com vocês, tá? Que mais que eu queria falar? É isso. 11 de outubro, a linguagem da liberdade. O nome do texto é recuperação. Como é fácil culpar os outros por nossos problemas. Veja o que ele está fazendo. Veja como esperei. Por que ele não me telefona? Se ele mudasse, eu ficaria feliz. Quase sempre nossas acusações são justificadas. Nós provavelmente estamos nos sentindo feridos e frustrados. Nesses momentos, podemos começar a acreditar que a solução para as nossas dores e frustrações está em conseguir que a outra pessoa faça o que queremos ou em ter o resultado que desejamos. Mas essas ilusões de derrotismo colocam o poder e o controle de nossas vidas nas mãos das outras pessoas. Chamamos a isso de codependência. A solução para a nossa dor é a frustração, entretanto válida, de reconhecermos os nossos próprios sentimentos e, acreditem-me, ficarmos com eles, nos sentarmos com eles, ouvirmos o que eles querem dizer para nós. Sentimos a raiva, a dor, depois libertamos os sentimentos e sentimos paz dentro de nós mesmos. Sabemos que nossa felicidade não pode ser controlada por outra pessoa. Somente os meus pensamentos podem me ferir. Posso mudar os pensamentos que ferem. Posso mudar os pensamentos sobre essa outra pessoa que estão me ferindo aqui e agora. Talvez exista um propósito maior e um plano em desenvolvimento melhor do que poderíamos ter orquestrado. Chamamos a isso de fé. Sabemos que a nossa felicidade não pode ser controlada por outra pessoa, mesmo quando tivermos convencido a nós mesmos de que pode. Chamamos a isso de aceitação. Então concluímos que, embora desejássemos que nossa situação fosse diferente, talvez a vida esteja acontecendo desta forma por uma razão. Talvez exista um propósito maior e um plano em desenvolvimento melhor do que poderíamos ter orquestrado. Chamamos a isso de fé. Eu tinha pulado, tá? Por isso que eu repeti. Então decidimos o que precisamos fazer. O que podemos fazer dentro do nosso poder para cuidarmos de nós mesmos. E isso é chamado de recuperação. Faço aquilo que posso, quando posso, o melhor que posso. O que eu não posso fazer é porque não é para ser feito. Se eu não posso fazer, então é porque não é para ser feito. Se for para ser feito, o universo vai dar um jeito de fazer. Tá bom? É fácil apontar o dedo para os outros, mas é mais recompensador apontá-los gentilmente para nós mesmos. Hoje viverei com minha dor e minhas frustrações, lidando com os meus próprios sentimentos. Então, nós mulheres em especial temos essa tendência, né? De achar que o nosso sofrimento é porque o outro não está agindo do jeito que deveria. O outro é um irresponsável. O outro não se importa comigo. O outro. Mas e eu? Onde é que está o meu poder pessoal? Porque enquanto eu fico apontando o meu dedinho indicador para o outro, eu não estou tomando as ações que me cabem. Entendem? Existem ações na situação que me cabem.
E essas ações são as ações que eu devo colocar em prática. Ok? Vamos supor que eu esteja dirigindo o meu carro e de repente alguém me ultrapassa, joga uma latinha de Coca-Cola vazia pela janela, aquela latinha, obviamente em alta velocidade, bate no meu para-brisa e quebra o meu para-brisa. E a pessoa vai embora desembestada. Se eu me sentar e ficar reclamando que aquilo não deveria ter acontecido comigo, não vai resolver. Eu preciso tomar uma medida, né? Talvez não dê nem mais para eu enxergar a estrada, eu vou ter que parar o carro e chamar o meu reboque. Não é mesmo? Vamos supor que eu esteja num relacionamento e eu descubro que essa pessoa está sendo desleal comigo. Eu posso passar meses, anos, décadas dizendo que ele ou ela não deveriam ter feito aquilo. Mas enquanto isso, eu estou deixando escapar a minha ação, o meu aprendizado, a minha transformação, a minha mudança. E para mudar se requer coragem, né? Já falei para vocês de um livro maravilhoso eu acho que é do Alanon. Eu tenho ele aqui em casa. Coragem para mudar. Nós temos que ter coragem para mudar. A mudança nos pertence. A mudança não é do outro. O outro muda quando ele achar que é importante, que é necessário. Mas eu preciso abraçar essa mudança com carinho e falar, nossa, mudar pode ser leve, mudar pode ser divertido, mudar pode ser agradável, mudar pode trazer uma série de novas perspectivas para a minha vida. Por que isso está acontecendo aqui agora? Eu não sei, mas deve haver uma razão. Se eu estava trafegando numa estrada e encontrei um sinal vermelho, um desvio, tem alguma razão. Entenderam? Que tal eu aceitar? Que tal eu fluir com a vida? Que tal eu perguntar assim, Divino Espírito Santo, qual é a mudança que eu tenho que fazer aqui? Por favor, Divino Espírito Santo, mude a minha mente. Por favor, cure a minha mente para que eu possa estar em paz com esta situação da forma como ela está se apresentando agora, né? É uma prece maravilhosa que o Paramahansa conta num dos livros dele. Não é em Autobiografia de um Yogi, é em algum outro livro. Eu tenho que achar o livro que eu falei para vocês do Paramahansa, que eu me esqueci e não peguei. Mestre Paramahansa conta da discípula dele, né? Que ela ia lá no templo e ela falava, ela orava lá para os deuses, né? Hindus, que na verdade são as acepções de um Deus uno, né? As pessoas acham que o hinduísmo é politeísta, não é, ele é monoteísta. Os diferentes deuses são aspectos de um Deus único, né? E ela falava, ó Brahma, por favor, mude a minha mente. Transforme a minha mente, não as minhas circunstâncias. Então, isso precisa ser o nosso mantra. Ó Brahma, ó Buda, ó Jesus, por favor, transforme a minha mente, não as minhas circunstâncias. Vocês sabem que essa semana eu passei por uma situação, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o problema começou na quinta-feira passada, né? Até o dia que eu contei pra vocês que eu tinha chorado e tal. E aí o problema começou a se desenrolar e meio que começou a virar uma bola de neve. E eu, pela primeira vez na vida, eu resolvi tomar uma providência. Tomar uma providência mesmo, séria. E, gente, eu tô me sentindo tão mais leve, sabe? Agora, eu precisei ter uma tremenda humildade. Porque eu tive que ter uma ação que não era a que eu queria.
mas eu abaixei a minha cabeça e aceitei o conselho de uma pessoa que nessa situação sabe muito mais do que eu. E eu tomei uma atitude. E eu vou dizer para vocês que hoje eu amanheci como assim, eu amanheci leve. Eu amanheci leve. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque é exatamente isso. Nós não queremos mudar. Nós sempre queremos fazer tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso sensual e me beija com a boca de hortelã. Ou algo assim, porque realmente não sou fã do cantor desta música. Né? É aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser assim, ó, Gabriela. Não, eu nasci de um jeito que eu já nem me lembro mais qual é. Nessa minha vida, já foram pelo menos 3 mortes e reencarnações. E digo para vocês que estou passando pela 4ª, neste momento. Entenderam? Então, às vezes, aquela ação, aquela atitude que a gente não quer ter, é aquilo que a gente tem que fazer, né? Como se brinca mesmo nos Alcoólicos Anônimos. Nos grupos de 12 passos. Faça o movimento contrário. Qual é o movimento corrente? É um movimento que me deixa na minha zona de conforto. De novo. Qual é o movimento contrário? Ah, não sei, vou fazer. Vamos ver o que acontece? Se só por hoje eu agir de forma diferente. Vamos ver. Sem julgamento, sem ódio, sem maledicências, né? Talvez seja apenas isso, gente. Mas sabe, eu me lembro que o Gasparetto falava isso, né? A vida, ela vai tentar te ensinar de todos os modos. Se você não aprender com um beliscão, ela vai te dar um tapa na cara. Se você não aprender com o tapa na cara, ela vai te dar um soco na cara. Se você não aprender com soco na cara, vai cair um vaso em cima da sua cabeça, né? E eu precisei tomar um soco na cara para eu poder tomar uma atitude, porque esse ano foram várias situações em diferentes esferas em que a vida estava me cobrando uma atitude que eu não tive. Então, por que eu gosto de contar isso para vocês também? Para que vocês entendam de uma vez por todas que todos estamos na mesma jornada. Você não está sozinho. Você não está sozinho, de jeito nenhum. Todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo está lidando com as próprias questões. Inclusive eu, que estou fazendo este vídeo para você. Meu irmão, minha irmã. Né? E aí isso me lembrou muito a história que eu já contei. Eu contei essa história para vocês em 2023, né? Da minha amiga do Stargate, que ela contou pra gente. Ela contou, eu vivia um relacionamento abusivo. E eu não tomava uma atitude para sair daquele relacionamento. E ele fazia X, e ele fazia Y, e eu relevava, e eu não tomava uma atitude, e eu tinha pena, e eu tinha medo, e eu precisava, meu padrão de vida ia abaixar e tal. Chegou um dia em que ele quebrou um vaso de planta na minha cabeça. E eu fui parar no hospital. Graças a Deus eu não sofri nada, não sei como. Mas naquele dia eu tomei a decisão de que eu iria embora. Não pense você que eu estou dizendo para você ir embora do seu casamento, tá? Cada caso é um caso. E eu acho que, especialmente nos relacionamentos a 2, é muito bom que a gente espere que as coisas fiquem insustentáveis, porque claro que o nosso limite de sustentabilidade ele vai encolher muito depois que a gente começa a estudar um curso em milagres, e esse aqui é o barato do ensinamento. Mas quando as coisas ficam insustentáveis, nós podemos nos despedir daquelas situações sem olhar para trás. Entendem? Você vai embora, acabou. Já era. Tchau. Fui. Marianne Williamson, Romance Sagrado, é o capítulo que a gente vai ler hoje do livro O Amor Encantado, tá? Deixe-me contar a você sobre a minha felicidade. Não posso deixar de sorrir.
Não posso me preocupar, vejo o sentido em todas as coisas. Dizem que não é realidade, que estou obcecado, que estou em contradição. Porém, não sabem o quanto o seu rabo de cavalo me encanta. Suas mãos, sua mente, seu cérebro e tudo que é parte de você. O encantamento é só uma metáfora? É apenas um estado emocional, uma coisa rosada e felpuda? Talvez prazerosa, mas na realidade nada substancial ou especialmente real? A negação ou a invalidação do poder do encantamento é um bloqueio de nossa percepção dos nossos domínios místicos? Só podemos experimentar o que queremos reconhecer. A projeção dá lugar à percepção. Não há amor encantado num mundo sem encantamento. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides do Egito foram construídas com o auxílio do som. O poder do som, tanto positivo quanto negativo, é um fenômeno ainda não investigado. As técnicas do som, incluindo os cânticos, podem ter sido usadas por construtores antigos para vencer os limites da gravidade. Alguns acreditam que por meio de cânticos, um campo de força antigravitacional era criado, tornando possível que se erguessem pedras que de outro modo seriam pesadas demais para serem erguidas. Nesse sentido, né? Eles, obviamente, dominavam os cortes das pedras a laser e, obviamente, que eles dominavam também a forma de gerar campos antigravitacionais. Não sei se com o som. Eu acho que não foi o caso das pirâmides, né? Mas tem alguns templos lá no Egito que claramente são dedicados à força dos campos gerados pelo som. Caminhos de fogo, onde as pessoas andam sobre carvões em brasa sem queimar os pés, em parte são possíveis, porque muitas pessoas entoam cânticos ao mesmo tempo. Gente, fui muitas vezes na minha vida assistir a missa dos cantos gregorianos no Mosteiro de São Bento aqui no Rio. É isso aqui que ela está falando. Você sai completamente abençoado, né? Coisa maravilhosa. O encantamento espontâneo ocorre em casos como o de um pai levantar um carro para salvar o filho preso debaixo dele. Há áreas na consciência em que o que consideramos limitações normais, físicas, psicológicas ou emocionais, simplesmente não se aplicam. O encantamento é uma força que pertence a cada um de nós, parte do nosso direito de nascença como filhos de Deus. Não é um poder sobrenatural, mas uma expansão do que consideramos ser natural. Uma visão materialista comporta a noção de limites, e o encantamento é um espaço da consciência, no qual os limites normais desaparecem. A palavra encantamento inclui a palavra canto. Quando? É isso mesmo, né? No inglês também. Mesma coisa. Quando cantamos, nosso consciente se abre em leques de possibilidades diferentes daquelas que definem nossa experiência normal. Quando nos apaixonamos por um companheiro, um filho ou até mesmo por uma ideia, ela se esqueceu dos nossos animais de estimação. Ocorre um encantamento espontâneo, uma bênção que é nossa pelo tempo que formos capazes de mantê-la. Somos enfeitiçados nesses casos e temos imenso prazer. Vamos ficar com essas palavras. Somos enfeitiçados e temos imenso prazer. O feiticeiro em cada um de nós, nossos poderes psíquicos naturais nessas ocasiões, simplesmente tem permissão para existir. É suspensa a rotina de negação da magia que passa por realismo no nosso mundo moderno e desencantado. A mente moderna foi recrutada por forças mentais estranhas. Hoje, no fim do milênio, estamos à procura do encantamento que jogamos fora. Muitos de nós suspeitando de que não poderemos viver sem ele. Citado durante séculos, esse poder encantado era uma exclusividade de mitos e contos de fada.
de fadas. Agora não temos tanta certeza. Nossa total adesão ao racionalismo demonstrou ser menos uma sofisticação mental do que credulidade coletiva, e estamos prontos para considerar que o que agora passa por verdade é de muitos modos fantasia, e o que o mundo chama de fantasia inclui muita verdade. Em Um Curso em Milagres, e aí eu vou ter que... Gente, vocês vão me xingar, mas eu vou ter que dizer o que está escrito aqui na minha frente. A pessoa, ela escreveu, foi um erro de digitação, mas está assim. Ela não traduziu, né? Não deve conhecer o livro, então não traduziu. Então ela não botou A Course in Miracles. Ela colocou A Curse in Miracle. E o que é curse? É maldição. Então, literalmente, o que está escrito aqui na minha frente é uma maldição no milagre, né? E aí depois vocês dizem que eu sou chata. Eu não sou chata não, gente. Eu sou virginiana. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? Em A Course in Miracles, a luz é definida como compreensão. O mundo, como o conhecemos, não pode enfrentar a força da raça humana que lembrou de quem éramos realmente e reclama seus poderes espirituais. O investimento em nosso esquecimento, embora muitas vezes inconsciente, é enorme. Por isso, apaixonar-se profunda e imperiosamente é um ato poderoso e revolucionário. Ter o máximo de prazer é ser despertado. Eu acho que eu vou comprar esse livro em inglês, sabe? Porque eu tô achando essas coisas aqui meio estranhas. Durante anos estivemos adormecidos para a nossa herança espiritual e nossa maior chance de despertar está em despertarmos juntos. O romance encantado não ocorre nas regiões do nosso pensamento mundano, mas em outra dimensão, no lado escuro da lua. Algumas coisas são vistas com maior clareza na luz e algumas coisas são vistas mais claramente no escuro. A palavra oculto significa escondido. Algo escondido no sentido psicológico, não negativo, mas simplesmente misterioso, não visto pelo olho físico, nem óbvio para a mente racional. Deus fez o dia e a noite. O lado escuro da lua é ainda uma parte da lua. Se quisermos encantamento em nossas vidas diárias, devemos cultivar suas condições espirituais. Devemos aprender a dar e a receber, a apreciar a alegria e a dar a alegria aos outros. A ver a magia das coisas comuns e segurar o momento como a chave do amor que ele é. Muitas pessoas, quando se apaixonam, estão dispostas a voar, a serem poéticas, a agarrar o anel dourado da possibilidade infinita. Porém, com que rapidez? Depois dessa expansão, contraem-se novamente para se encaixar na pequenez do mundo sem encantos. Preferem a prosa seca à poesia, e a prosa seca é morte para o amor. De volta à terra, depois de um voo pelo céu, o covarde para o amor prefere não balançar o barco da vida prática e da rotina. Mal sabe o covarde que o barco está afundando. Muitas pessoas, quando se apaixonam, estão dispostas a voar. Ah, tá, já li. Mal sabe o covarde que de volta à terra, depois de um voo pelo céu, o covarde para o amor prefere não balançar o barco da vida prática e da rotina. Mal sabe o covarde que o barco está afundando. O lado escuro da lua não é o inimigo da luz do sol, mas o seu gêmeo esotérico. É a pista de dança de uma mente iluminada. A análise psicológica nunca consegue definir com certeza a sua força. Goethe, né, o escritor alemão, disse certa vez: analisar é assassinar. Gente, Goethe era virginiano e eu nasci no mesmo dia que ele, 28 de agosto. Não sei como essa frase poética conseguiu sair da boca dele, né? Pois a análise escapa da arrogância da mente consciente. Com nossa compreensão racional, podemos levar um homem à lua.
Mas fazer o amor voar pode ser mais difícil. Ele não responde às nossas suposições baseadas no ego. E aí ela tá falando do ego de Um Curso em Milagres. E desse modo não há uma fórmula científica para evocá-lo e fazê-lo voar. O amor é um mistério que não pode ser abordado através da vontade. Responde mais generosamente às almas humildes. De certo modo inexplicável, parece nos agraciar quando está pronto. O melhor instrumento para trazer o amor às nossas vidas é orar. Deus amado, por favor, preparai-me. Fazer com que eu me abra e me renove. Destruir os muros que circundam o meu coração. Eu não sei se podemos conservar isso, você me disse. Por que não? Eu perguntei. Vi você procurando se esquivar e me assustei. Não podemos ser deste modo e pagar as contas. Não podemos ser assim e continuar responsáveis. Não podemos ser assim e eu não sei, apenas eu acho que não podemos ser assim. Então você não pode, mas eu posso. E então eu nadei para longe. Uau! Eu acho que quando a Marianne escreveu esse livro, eu tenho a impressão, sabe? De que ela tinha vivido um tórrido romance. E que o cidadão foi embora. Tipo, ela fez o convite pra ele entrar na nave, ele ficou na nave um pouquinho e depois ele pulou fora, sabe? É a minha sensação. Esse começo do livro é meio poético, tá? A gente vai chegar numa parte mais transformacional, digamos assim, daqui a pouco. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Toda essa poesia com a qual ela escreve esse livro, né? Vocês percebem que é um estilo de escrita extremamente diferente de Um Retorno ao Amor e da Graça Cotidiana, que a gente leu o texto sobre relacionamentos também. Eu acho que é muito curativo, sabe? É como se ela estivesse conversando mesmo com o hemisfério direito dos nossos cérebros. Bom, gente, posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Podemos escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Definitivamente. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível, não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade, de início apenas para ser dita, e depois muitas vezes repetida, em seguida para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas, e então para ser cada vez mais seriamente considerada, e finalmente aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E hoje quero ir além destas palavras, além de todas as reservas e chegar à plena aceitação da verdade, que está nelas. Pai, o que deste não pode ferir, por isso o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que eu hoje não fale em confiar em ti, aceitando apenas o que é alegre como a tua dádiva, aceitando apenas o que é alegre como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Hoje podemos fazer essa escolha, tá? Antes de finalizar o vídeo, eu quero comentar um par de comentários que vocês mandaram ontem. Peraí, deixa eu ver aqui. Amo a sua loucura. Obrigada e muita gratidão pelo seu trabalho diário, disse a Ana Carolina Palha Minuta. Obrigada, Ana Carolina Palha. Se você puder fazer uma doação para mim, te agradeço. A Elaine colocou assim, a Elaine eu adorei. É muito bom aprender, eu não tenho nenhum problema em ser corrigida. Cada correção é um aprendizado. Aí embaixo ela escreve, que sincronicidade, hoje falei e pensei muitas vezes sobre uma situação da qual eu preciso urgentemente me desapegar. Faltou o pronome, tá, Elaine? Depois tem que corrigir. Aí a Cristina Esteves, raia pintada. Ah, Jaque, você é demais, adorei o mapa astral do carro, pois é. Mas não era esse comentário que eu queria. Peraí, eu acho que é o de anteontem.
Aqui o pessoal contando os gostos musicais. A Raquel Mendes colocou anteontem: eu me emocionei com uma cena do filme Nosso Lar. A cena na qual o anjo chega no inferno e chama o rapaz. E ele diz que não quer ir com ele. Eu adotei uma gatinha, como você já sabe, Jaque. E se o meu marido mandar eu escolher entre ele ou a gatinha, eu escolho a gatinha. KKKKK. Apesar de ele ser um homem maravilhoso, mas ele não é bobo de fazer essa exigência. A pessoa perde uma oportunidade maravilhosa de se posicionar. E de repente, talvez o relacionamento pudesse terminar, ou então vá para um nível melhor. É isso, gente. É isso. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para hoje, tá? Fizemos aí um vídeo longo e estamos esquentando os tamborins, tá? Eu tenho que falar uma coisa para vocês antes que eu me esqueça. Amanhã à noite a gente tem live, se Deus quiser. Capítulo 12, item 3, eu acho. Mas o que acontece? Na segunda-feira, muito de manhã cedo, às 6 da manhã, eu vou para o Amapá. Pela primeira vez na minha vida. Vou conhecer o Amapá. A trabalho. Eu fico no Amapá. Eu vou dar um curso no Amapá na terça-feira. E eu volto do Amapá. Eu chego aqui no Rio na quarta-feira. Acho que 1h da tarde. Porque os voos são via Brasília. Então eu pego um voo no Rio, vou para Brasília. De Brasília, então, eu pego um voo para Macapá. Então, gente, os horários dos vídeos de segunda, terça e quarta vão ser meio loucos, tá? Vai ser aquele esquema de fazer quando dá. Então, eu vou pedir a vocês que tenham um pouco de compreensão, tá bom? E, obviamente, que me desejem boa viagem. Vou lá conhecer a terra dos meus antepassados índios, tá bom? Nunca fui a Macapá, tô bastante animada para conhecer mais uma parte da região norte que eu conheço muito pouco. Eu só fui a Manaus em 2019 e fui passear na floresta e aquela coisa toda, mas eu fui a trabalho, então eu tive poucos dias para ficar, para conhecer, né, as belezas de Manaus. Tá bom? Então esta era a mensagem de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.